Estamos iniciando hoje o nosso primeiro Tadel desse ano de 2018. Treinamento avançado de liderança. E o meu desejo é que a gente possa aprender mais com o Senhor a fazer e a liderar e a conduzir o nosso povo segundo a direção que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu quero dizer uma coisa a vocês inicialmente, é o seguinte, queridos. Eu particularmente vivo buscando não viver por necessidade, mas viver por visão. E eu quero perguntar a você, você tem vivido a sua vida baseado na sua necessidade ou baseado na visão que Deus te deu? A gente tem que viver baseado não naquilo que a gente espera alcançar em termos de sonho, de perspectiva, de necessidade, não. A gente não pode viver assim por necessidade, a gente tem que viver baseado naquilo que o Senhor coloca no nosso coração como foco de vida. Então eu não posso viver para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Eu tenho que viver porque eu tenho um sonho maior. Eu tenho que viver porque eu tenho uma visão maior. Eu tenho que viver porque eu tenho uma perspectiva maior. Você olha o famoso Billy Graham. Por que o Billy Graham viveu? Qual o foco maior que ele viveu? Qual o sonho maior de vida que ele teve? Naturalmente era evangelizar, era conquistar o máximo de pessoas possíveis para o Senhor Jesus. Porque ele sabia que o lugar dele era no céu. A visão dele era chegar no céu, era alcançar o céu e estar com o Senhor. E durante esse tempo ele tinha uma missão nessa terra, que era levar o máximo de pessoas possíveis para o Senhor Jesus. Mas ele tinha consciência que ele era um grande pecador. Tem uma frase que ele fala, que eu não consigo guardar certinho com detalhes do que ele falou, mas ele falou assim, eu não vou ser salvo pelo que eu fiz. Era um homem que trabalhou muito para o Senhor Jesus, fez cruzadas com milhões de pessoas. Ele juntou no Brasil, por exemplo, no Maracanã, ele lotou o Maracanã, para você ver que não era coisa pequena, e juntou vários estádios, vários lugares, ele viajou o mundo inteiro, mas o grande foco dele foi assim, eu não vou ser salvo porque eu trabalhei muito para Deus. Eu não vou ser salvo porque eu fiz muitas obras para o Senhor Jesus. Eu não vou ser salvo porque eu trabalhei para Deus. Eu vou ser salvo porque eu sou igual aquele ladrão do lado da cruz de Jesus. Dizendo para Jesus, Jesus, lembra de mim, quando você entrar no paraíso. A consciência dele era clara, que ele existia, tinha um foco de vida em Jesus. A missão dele era fazer a obra do Senhor Jesus. Mas ele foi salvo porque ele tinha consciência que ele era pecador. Então eu e você, como líderes, a gente tem que viver não baseado na nossa necessidade, mas baseado na visão que o Senhor nos deu. Na visão que o Senhor colocou em nosso coração. E o Senhor nos deu uma missão clara, a visão clara que a gente tem que formar discípulos. A gente tem que conquistar pessoas para formarem discípulos para o Senhor Jesus. E como é que a gente faz isso? E qual o propósito? Como é que a gente vai trabalhar para que isso possa ser viável e aplicável em nossas vidas? O líder é a pessoa mais importante para que isso seja viável e aplicável no meio do povo da igreja. Se o líder der o exemplo que a Bíblia é importante, ou seja, ele vai ler a Bíblia e as pessoas vão saber que ele está lendo a Bíblia. Não porque ele apenas está falando, mas porque ele está argumentando baseado na palavra do Senhor. Ele está falando baseado na palavra do Senhor. Ele está falando demais aquilo que é importante da palavra do Senhor. As pessoas vão acompanhar e vão seguir você e vão amar estar com você, porque você é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Quando eu amo a palavra do Senhor, eu começo a expressar a palavra do Senhor. Quando eu amo muito mais as notícias, amo muito mais o que acontece no mundo, amo muito mais o que as pessoas estão falando neste mundo, a minha linguagem vai falar isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o que vocês falam tem que ser aquilo que vocês acreditam. Então, se eu acredito na Bíblia, eu tenho que falar muito da palavra do Senhor. Tem que falar muito disso. Se eu acredito muito que o líder aquele tem a seguinte função. Eu e você temos a função de levar as pessoas a terem mais intimidade com o Senhor. Você é o líder, você tem a grande missão de conduzir os seus liderados a terem intimidade com o Senhor. E como é que isso se conquista? Como é que isso se faz? Vivendo intimidade com Deus. Tudo depende de como a gente vive. Então, assim, se eu coloco como prioridade Deus, os meus atos, o meu dia a dia tem que refletir isso. Tem que refletir isso. A gente tem que começar a compreender que o Senhor nos colocou, nos chamou para ser líderes que possam influenciar as pessoas. Liderança, como volto a falar, liderança não é cargo, mas liderança é influência. Ser líder significa influenciar os outros. Influenciar no bom sentido. E no bom sentido significa você passar aquilo que é
essencial para você, aquilo que você crê de verdade. Então, se você crê que a Bíblia é regra de fé para vocês, tem que viver disso. Se você crê que a intimidade com o Senhor é fundamental para você, tem que viver isso. Se você crê que Deus é prioridade para você, tem que viver isso. E os seus liderados vão ter que aprender a fazer isso por causa que você está dando exemplo para isso. Deu para entender? A gente tem que ser referencial para o outro. A gente tem que ser modelo para o outro. Mas eu não consigo. Você consegue. Todo mundo consegue colocar isso como prioridade. Por que eu coloco tanto as devocionais de segunda a sexta-feira? Qual o propósito disso? Para que vocês tenham o hábito. Liderança tem que ter o hábito de meditar na palavra do Senhor diariamente. O líder tem que ter a consciência que ele é a pessoa que vai ter que ser referência de intimidade para outras pessoas. Quando você vê Paulo quando vai falar sobre para as igrejas, a qual ele escreveu, fala assim, eu me lembro de vocês e por isso eu oro por vocês todos os dias. Por que Paulo falou isso para enganar as pessoas? Não, porque ele tinha prática de fazer isso. Com qual intenção? Primeiro, para buscar ao Senhor e levar as pessoas à consciência que eles estão orando, que ele está orando pelo povo. Mas também para ensinar a igreja a importância que você tem de você buscar e você orar ao Senhor. Quando você vive a oração, quando você vive a palavra do Senhor, quando você busca a prioridade de Deus em tudo, isso ajuda demais a influenciar outras pessoas. Quero bater muito nessa tecla porque é fundamental você ser exemplo para o outro. Ser exemplo para os outros. Isso é essencial. Então, se o seu trabalho está acima de Deus, você precisa rever sua prioridade. Se ganhar dinheiro está acima de Deus, você precisa rever sua prioridade. Porque isso é passageiro. Dinheiro se perde. Você ganha e se perde. Sabe? Trabalho se ganha e se perde. Aquilo que é da sociedade, isso se perde, se evapora. Isso não se conquista assim. E depois sabe, você consegue manter o resto da sua vida. Você não consegue manter isso o resto da sua vida. Né? Tem algumas irmãs e alguns irmãos que não aguentam trabalhar mais em algumas áreas. Porque o físico não aguenta mais. A gente não aguenta mais muitas coisas muito pesadas. Algumas irmãs falam, não aguento mais trabalhar nessa área de limpar a casa. Por que isso é difícil? Porque o corpo não aguenta mais. Porque isso não tem que ser o motivo principal para se viver. Mas a gente vive muito mais com o propósito de fazer aquilo que Deus se agrada. Porque eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Eu quero chegar no céu. E a gente tem que chegar no céu com o coração. Senhor, eu quero te apresentar tudo o que eu fiz. Mas não para poder dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz isso. Não, eu estou aqui porque eu sou pecador. Mas enquanto pecador neste mundo, eu fiz o melhor para o Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje 3 atitudes que são fundamentais, são essenciais para nós, para a nossa eficiência. Quero compartilhar com vocês hoje 3 atitudes que Pedro fala que são fundamentais para nós como líderes. Para termos uma liderança eficiente, uma liderança eficaz. E eu quero ter como base o primeiro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. É o texto essencial que vai dar para a gente a base de 3 itens, ou 3 chaves, ou 3 verdades que tem que ser para nós essenciais. 2 Pedro 1, de 5 a 9, diz o seguinte, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está certo, o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, o que Pedro está querendo dizer para a gente aqui? Primeira coisa fundamental é o seguinte, a gente tem que se empenhar para acrescentar à nossa fé mais algumas coisas. Pedro está dizendo que a nossa fé não é suficiente para sermos líderes eficazes. Está dizendo que a nossa fé não é fundamental, ou seja, não é o valor maior de tudo. A fé nos garante salvação, a fé nos aproxima de Deus, a fé nos faz agradar a Deus, mas Pedro diz o seguinte, faça algo a mais, vá além. Um líder eficaz é aquele que vai além,
que não fica acomodado apenas em acreditar em Deus, que não satisfaz apenas em crer que Deus salvou você, que não apenas está satisfeito com aquilo que Ele fez por você, mas você quer corresponder ao Senhor fazendo algo mais, querendo algo mais. E Pedro diz que a gente tem que fazer alguma coisa a mais. E do texto eu quero expressar a vocês 3 coisas que são importantes, que a gente tem que fazer, que é esse algo a mais, para nos melhorar, para nos fazer melhorar, ou melhores líderes para o Senhor. Primeira coisa que é fundamental, primeiro item fundamental é conhecimento. O conhecimento. Ou seja, a gente tem que crescer, não apenas na nossa fé, mas crescer conhecendo um pouquinho mais o Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O profeta diz claramente o que foi a ausência no povo, foi conhecer as coisas do Senhor e viver das coisas do Senhor. E infelizmente, quando você vê a história bíblica, você vê lá, quando o povo saiu do Egito, o povo ouviu muito a palavra do Senhor através de Moisés. E falou muito das coisas do Senhor, falou muito das promessas do Senhor, ensinou o povo como depender de Deus. O tempo inteiro queriam que Deus ensinasse e mostrasse o caminho. Moisés mostrando o caminho, como é que Deus guia, através da nuvem, através da direção, através da palavra, através da orientação. E Moisés ensinou o povo a fazer isso. Então, e Moisés passou para Josué, ele discipulou Josué para fazer a mesma coisa. O que Josué fez a mesma coisa, ensinou o povo a viver conforme a orientação que Deus havia dado a Moisés. Só que quando Josué cresceu, expandiu e seguiu, ele conquistou muitas terras. Josué dividiu as terras de Israel que foi conquistado para as tribos. Então, das 12 tribos, todas elas conquistaram, menos uma, a tribo de Levi, conquistou terras em todo Israel que foi conquistado por Josué. Só que os líderes das tribos não tiveram mesmo enfoque, mesmo ênfase de instruir o povo a seguir as ordens do Senhor. Sabe qual foi a consequência disso? Os filhos dos líderes e os netos dos líderes não sabiam mais sobre Deus. Não sabiam mais sobre as promessas do Senhor. Não conheciam mais o Deus. Qual é a tragédia disso? Eles se perderam. Outros povos vizinhos vieram e começaram a tomar conta de tudo que Deus havia prometido para eles. Sabe por quê? Porque eles não receberam dos pais conhecimento sobre as coisas de Deus. Eles perderam conhecimento. O profeta Oséias disse claramente, está faltando conhecimento para o povo. Se o povo conhecer mais sobre Deus, o povo não vai se perder. Não vai se perder. Agora, na vida secular, a gente também cresce com mais conhecimento. Quanto mais eu sei sobre uma área, mais me especializo naquela área, mais eu sou chamado para poder fazer aquela área, mais eu conquisto coisas porque eu conheço mais coisas. Se eu quero crescer, eu preciso conhecer mais. A minha falta de conhecimento na sociedade, para a minha profissão, me coloca como alguém ignorante. Alguém que não cresce. Se eu quero crescer, eu preciso ter mais conhecimento. Se eu quero evoluir na área, seja técnica e qualquer área da nossa sociedade, se você quer melhorar, você precisa se aprofundar, você precisa conhecer mais, você precisa dedicar mais, você precisa fazer isso. E você tem que fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, aconteceu um problema lá em casa, deu um problema no micro-ondas lá em casa. Eu não entendo nada disso. Chamei o Tonico. Tonico foi lá em casa, arrumou micro-ondas. O que eu fiz para aprender? Zoiudo. Fui ver tudo que ele fez. Como ele fez. Por quê? Porque eu não quero chamar de novo. E qual o propósito? Então eu vi como é que ele soltou, onde soltou os parafusos, onde mexeu, que cabo mexeu. Para quê? Para que eu pudesse saber, ó, tiver um problema de novo. E voltou o problema, tem que fazer tudo que ele aprendeu, tudo que me ensinou. Mas se eu não aprender, eu não tenho como arrumar. Se eu não evoluir no meu conhecimento em algumas áreas, eu não tenho como crescer. Eu preciso, se eu quero mais, seja para crescer profissionalmente, seja para crescer na família, seja para crescer mais em intimidade com o Senhor, eu preciso aprender mais. Eu preciso crescer mais. E a forma como o Senhor que o disse através de Pedro, se você quer ir além, você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento. Olha só o que fala aqui. Muitos crentes têm fé. Têm fé.
Uma fé genuína, às vezes fé até ingênua demais, às vezes. Mas tem fé, mas lhe falta conhecimento e revelação. Quando eu falo revelação, estou falando de a compreensão de Deus, daquele texto para a minha vida agora. Conhecer significa você entender o texto, intelectualmente falando, racionalmente falando, e você traz revelação de que maneira? Quando você pega o texto e Deus fala com você através daquele texto, aquele texto salta nos seus olhos, você começa a compreender que aquele texto tem a ver com você agora. Isso é revelação. Revelação não é algo misterioso, onde você fica tentando achar nas estrelas o que vai acontecer. Não. Revelação é você trazer o texto para a sua realidade hoje. É o Senhor falar com você naquele texto para você hoje. Isso é revelação. Então, por que as pessoas hoje não crescem muito mais? Porque não lê a palavra do Senhor, porque não tem revelação de Deus, mas são satisfeitas com a fé que tem em Deus. A fé é importante? É. Ela é essencial? É. Mas não pode parar aqui. Você precisa ir além. O líder é aquele que vai além, porque se você não for além, os seus liderados também não vão além. E como você é exemplo, você tem que ir além. Tem que ir além. Sem conhecimento, não vamos além e nem discernimos a vontade de Deus. Nós vimos nas devocionais, último item para Pedro, vimos nas devocionais que Saulo, após se converter, não está aparecendo embaixo? Volta. Está um pouquinho embaixo, não apareceu aqui. Nas devocionais, quando nós falamos de Atos, está falando que Saulo, quando se converteu, o que aconteceu com ele? Ele já saiu pregando tudo que é canto? Não. Aonde Saulo foi? Foi para a Arábia. Quanto tempo ele ficou lá? 3 anos. Depois voltou, começou a pregar. Depois o que aconteceu com ele? Foi para Jerusalém, pregou em Jerusalém, arrumou o problema lá em Jerusalém. O que ele fez não foi muito legal em alguns lugares. Tá bom, os helenistas ficaram bravos com ele. O que aconteceu com Saulo? Foi para onde? Foi para Tarso. Ficar quanto tempo? 10 anos. Em 10 anos, o que ele fez lá? Foi aprender sobre Jesus. Ou seja, durante 13 anos, ele se dedicou para aprender. Depois disso, Barnabé foi lá buscá-lo, e aí ele veio para Antioquia e começou a sua primeira viagem missionária. Ele se dedicou para aprender, para conhecer. E olha que ele conhecia muito bem o Velho Testamento. Ele, por ser fariseu, aprendeu com Gamaliel. Queridos, ele sabia de cor todo o Pentateuco. Pentateuco são 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Sabia de cor esses 5 livros. Isso era lei fundamental para quem era fariseu. Por que isso é importante agora? Ele tinha que aprender mais sobre Jesus. Nós somente sobre o Velho Testamento, agora sabia sobre Jesus. Então é fundamental você entender. Pedro diz o seguinte, se você quer ir além, se você quer ser um líder eficiente, você precisa conhecer um pouquinho mais sobre Deus, conhecer mais sobre o Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Provérbios 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Ou seja, não se acomode com o que você tem. Vá atrás, procure, pesquise, estude para a sua área profissional, para a sua família, para a sua área espiritual. Seja alguém referencial, seja alguém modelo para outro, porque você conhece. Faça a sua parte, entendeu? O conselho de Pedro foi muito claro. Acrescente a sua fé, o conhecimento para você não ser infrutífero e inoperante. Pedro diz claramente, acrescente a sua fé, o conhecimento, para que você não seja infrutífero nem inoperante. Essa figura aqui, o que você acha que está acontecendo com esse menino aqui? Ou menina, não sei. Deve ser uma menininha. O que está acontecendo com ela? É. Pergunta a você, é fácil aprender a amarrar um tênis? Não é? Aprendeu, alguns fazem de um jeito, fazem de outro jeito, não é assim? Cada um de uma forma. Mas, normalmente, o que o pai faz? Ou a mãe faz? Vai amarrar, né? Vai lá e amarra para a criança. E depois, o que você faz? Você vai ensinando. A criança demora, você vai lá e faz por ela. Não é assim que você faz? Está com pressa, você vai lá, amarra e... Tá. Mas com o tempo você tem que ensinar a criança a fazer o quê? Vai amarrar. Vai aprender. Não sai daí sem amarrar seu tênis. Desamarrou. Amarra aí, filho. É rápido aprender a amarrar? Não. Tem que conhecer, saber, dobrar aqui, dobrar ali, puxar aqui, sabe? Tem que fazer tudo.
O que o pai tem que fazer? Ensinar. Quando a criança tem o conhecimento de como faz isso, ela faz de forma eficiente. Não é assim? E com o tempo, o futuro é tênis sem cadarço. Não é assim? Porque é mais fácil, mais rápido, assim. A galera hoje em dia quer tênis sem cadastro, quer sapato sem cadastro, quer nada. Então, assim, porque você aprendeu, mas agora você acha que está perdendo tempo, mas você está aprendendo. Não é assim? Tem que exercer. Olha, precisamos ter atitudes para crescer. Precisamos ter atitudes para conhecer a Cristo e a sua vontade. Para ser um líder eficiente, você precisa ir além. E além significa ir além da sua fé. Você precisa de conhecimento. Conhecer significa dedicar, gente. Se você não se dedicar, você não vai conhecer mais. Mas eu não tenho tempo. Quer contar para vocês o vídeo que eu gravei esses dias atrás? Não tem tempo? Então isso significa que não é sua prioridade. É pesada essa frase. Mas é pura verdade. Se você colocar como prioridade, você vai gastar. Eu estou me esforçando todo dia para ler mais do que estava acostumado a ler. Porque eu quero aprender mais. Eu quero dedicar mais, eu quero conhecer mais. Estou lendo a Bíblia numa outra versão que eu nunca tinha lido. É estranho para mim. Eu fico lendo e falo assim, mas isso aqui está falando estranho, é outro texto. Mas eu estou lendo para aprender uma outra versão. Por que é importante para mim? Para que eu possa refrescar. Para que eu possa aprender mais. Aí eu falo o seguinte, algumas atitudes que a gente precisa ter para a gente aprender. Atitude que a gente tem que ter para aprender, para desenvolver, para crescer. A primeira atitude que eu tenho que ter para crescer, para querer aprender, eu preciso fazer do aprendizado a minha paixão. Eu preciso ter desejo de querer aprender. Quem para de aprender, para de crescer. Eu preciso desejar aprender. Eu preciso ter paixão por aquilo. Eu digo a vocês, eu estou cada vez mais apaixonado pela Bíblia. Por que isso é importante? Porque eu estou lendo e aprendendo outras coisas que eu não tinha aprendido antes. Eu já li a Bíblia, então agora o que eu estou fazendo? Estou lendo uma outra versão para ler e ver de uma outra perspectiva. Isso está fazendo o quê? Me fazendo crescer. Ver com outros olhos, ver com outra perspectiva. Isso está me ajudando a crescer. Então eu estou tendo vontade, paixão de ler muito mais, mesmo aquilo que eu já li. Eu já li, mas eu quero aprender mais. Então eu tenho que ter paixão. Como é que eu construo uma paixão por alguma coisa? Repetindo e fazendo aquilo mais vezes. Tá bom? Primeira coisa, então eu tenho que fazer o aprendizado, a minha paixão. A segunda coisa, preciso reconhecer que cada pessoa que nós encontramos existe algo que podemos aprender até mesmo com os menos prováveis. Tem gente ao nosso redor, seja pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja pessoa que não tem muito conhecimento daquilo que eu acho que eu tenho mais conhecimento. Essa pessoa tem muito a me ensinar, muito a aprender. E eu tenho que acolher mais. O que eu tenho que fazer? Ir atrás, eu tenho que pesquisar. E eu vi de pessoas que eu achava que não tinha nada, eu falei assim, eu quero aprender com essa pessoa também. Isso a gente percebe muito aonde? No GP. No GP você vê várias pessoas falando, contando as suas histórias, compartilhando suas coisas, e você, opa, eu quero aprender com essa pessoa. Ela está vendo essa vida de outra perspectiva. Por que eu posso aprender? Posso aprender com ela, sim. Então, assim, a gente começa a conviver com as pessoas, aprender outras coisas com ela. Outras coisas com ela. E como é importante dedicar tempo para aprender. Dedicar tempo para poder ouvir outras pessoas. Porque isso nos enriquece. Nos enriquece. Terceira coisa que a gente tem que fazer, atitude que a gente tem que fazer. Desenvolva relacionamentos com pessoas que têm potencial para levar você a experimentar crescimento. Ou seja, vá atrás de pessoas que sabem mais que você. Vai aprender com elas. Vai aprender com elas. Dedique tempo para poder aprender mais com elas. Então, assim, envolva a relação com essas pessoas, crie ambiente com essas pessoas, aprenda a ouvir mais essas pessoas. Não somente quando está pessoalmente, mas vai ouvir na internet também pessoas que você considera importantes, que têm algo a oferecer. Mas vai aprender. Vai aprender. Quem tem mais para dar. Agora, você seria a pessoa ideal para que as pessoas do seu GP possam procurar para aprender mais. Você é a pessoa que tem que ser ideal para outros aprenderem. Porque se não procurar você, vão achar em outro lugar.
Se você não for referência no seu GP de conhecimento, de alguém que tem mais para repartir, as pessoas vão procurar em outro lugar, em outra fonte. A gente tem que vigiar muito nisso. Que a gente tem que ser referencial para as pessoas. Não é procurar apenas na gente, mas a gente pode encontrar no líder, essa pessoa importante, mas além dele, outras fontes que possam ajudar a gente a crescer. Se a pessoa é nova na fé, ela vai procurar a fonte aonde? Em quem é líder. Se o líder orientar, pode pesquisar nessa fonte, então procure nessas fontes. Seja pessoa proativa para poder crescer e aprender com quem pode ajudar você mais. Vá atrás disso. E a última coisa que tem que fazer como atitude, se abra para coisas novas. Se abra para coisas novas. A gente tem que entender que crescer significa aprender algo novo. Ou uma forma diferente sobre aquele assunto. Aprender significa desenvolver algo que você nunca desenvolveu, mas que você pode desenvolver com outra perspectiva. Aprenda isso. Corre atrás. Vai atrás, vai aprender. Tenha atitude de querer crescer. Queira aprender coisas novas. Queira aprender coisas novas. Tá? A gente tem que fazer isso como atitude nossa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, de uma atitude de um líder que é eficiente, é buscar mais conhecimento. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A segunda coisa, segunda atitude que a gente tem que ter, perseverança. Perseverança. Paulo falou o seguinte na carta aos Filipenses: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia onde queria chegar, então ele era perseverante nisso o tempo inteiro. Muita coisa que ele fez, ele esqueceu, deixou para trás, não deu mais importância, porque o foco dele é onde ele queria chegar. O foco dele é ser perseverante até chegar lá. Ele queria esse lugar. Ele queria estar com o Senhor. Ele falou uma vez, eu queria estar com vocês, mas não vou poder estar agora, mas eu ainda também não quero ir no céu agora porque eu quero estar com vocês. Ele sabia que tinha um lugar chegado para ele onde ele queria chegar, que era Deus. Mas ele tinha que continuar instruindo, orientando, tinha que continuar pastoreando o povo a qual ele abriu as igrejas. O foco dele era claro, eu quero chegar lá. Eu prossigo para aquele alvo. Isso exige da gente perseverança. Você não pode ter fé, você pode até ter fé, mas se sua fé não tiver perseverança, a sua fé não vai te levar a lugar muito longe. Você pode até ter fé em Deus, que o seu GP vai crescer, que as coisas vão acontecer na sua vida. Mas se você não tiver perseverança naquilo, aquilo vai destruir você. Você vai até questionar, Deus, cadê o Senhor que eu não estou te vendo? Eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra. Mas se você não confia em Deus de verdade, se você não quer que Deus vai fazer, se você não espera que Deus vai fazer alguma coisa por você, você vai esmorecer, vai falhar naquela hora. Vai. Mas eu tenho fé, ok. Mas se a sua fé não te ajuda, ou você não tem a perseverança para poder chegar lá onde você quer, você vai falhar. Mesmo que você creia em Deus. A perseverança é outro elemento chave que nos ajuda a chegar no alvo que a gente quer para a gente chegar. A perseverança é que a gente tem que lutar por ela o tempo inteiro. Olha só, tudo na vida exige perseverança. Não podemos desistir de nada. Hoje muitos desistem em face do casamento, do trabalho, do estudo, do ministério, da igreja, do GP. Eu quero desafiar vocês a ter o seguinte lema para você. Ou vai ou racha. O que significa isso? Que você vai lutar por isso até o final da sua vida. Lutar para que você possa crescer mais, lutar para que o seu GP cresça mais, lutar para que você, para dignificar e glorificar o Senhor. Isso é importante, é no teu reino. Mas o que mais me importa é que eu vou estar com o Senhor eternamente. Mas eu tenho que ser perseverante nisso até o final. Até o final. A gente tem que lutar por isso, queridos. Jesus vai voltar e não vai demorar muito para voltar. A gente tem que estar pronto para quando ele chegar. Estar pronto significa crer mais no Senhor e ser perseverante no Senhor. Paulo falou várias vezes para as igrejas, sejam firmes, permaneçam confiantes, não abram mão desse caminho, não abram mão daquilo que eu ensinei para vocês, é fundamental fazer isso.
Agora olha a imagem dessa criança. Você acha que ela está sendo perseverante ou não? Normalmente uma criança faz o quê? Põe uma pedrinha, a segunda, se caiu, já não quer brincar mais, não é assim? Ela vai colocando pedrinha por pedrinha, na expectativa de chegar lá no topo. Ela está insistindo. E eu creio que muitas vezes deve ter caído. Mas ela não parou. A vida espiritual tem que ser assim também. A gente tem que começar e ir até o final, lutar por isso até o final. A gente tem que fazer isso. Olha o que fala a palavra do Senhor, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e não são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É fundamental a gente perseverar e não voltar atrás, não retroceder, mas avançar. Quero desafiar vocês a ir além, gente. Muito mais do que a fé, você conhecer mais as coisas de Deus e você perseverar e ir atrás do conhecimento. É chave para você viver a vontade do Senhor. E terceira atitude, e última atitude fundamental. Essas, para mim, é essencial para a gente. Aprender a recomeçar. Eu diria que essa talvez seja uma das mais difíceis. Porque a perseverança envolve você estar caminhando, você está fazendo as coisas, está acontecendo, não acontece em algum momento, mas está perseverando. Agora, aprender a recomeçar não é uma coisa tão fácil de se fazer. Talvez seja recomeçar do zero, talvez recomeçar com uma coisinha só, mas recomeçar sempre é algo difícil de fazer. Mas quando o meu foco é lá na frente, eu posso recomeçar todas as vezes. Pensa bem, Deus é uma pessoa que sabe muito bem recomeçar. Ele fez isso várias vezes com seus filhos. Várias vezes. Noé, um grande desafio. Noé, seja perseverante, constrói a arca. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos. Construindo a arca. Perseverante. Qual o propósito? Recomeçar. Recomeçar. Com Abraão foi o quê? Olha, vou te dar uma promessa. Vou começar com você. Abraão tentou desviar um pouquinho do caminho, fez um filho lá com a mulher, teve Ismael, esse aqui é o prometido, mas disse, não é isso que eu quero para você não. Então teve que recomeçar a sua vida com Deus de novo. Porque o propósito de Deus é o seguinte, não é esse que eu falei para você. Meu caminho não é esse, é outro. Então teve que recomeçar a sua vida. E aí então Deus foi uma promessa. Então você vai ter um filho com Sara. Prometeu. O que Abraão teve que fazer? Esperar. Mais quanto tempo? Mais 10 anos. E aí chegou então o filho prometido. Recomeçar a vida espiritual. Tudo começa e tudo se recomeça. A gente tem que aprender que a vida consiste em muitos recomeços. Um trabalho novo é um recomeço. Uma criança chegando, um recomeço. Se você for olhar a casa do Gilmar Fran hoje, você vai ver que está virando tudo. E quando a Grace chegar, vai virar mais ainda. Porque vai ter que ser tudo de diferente. Muda os horários, muda os costumes, muda a forma. A Fran vai ter que começar com... Estou gravando, não posso falar isso não. Então a gente tem que... a gente muda os costumes nossos, muda a nossa forma de agir, muda os horários, muda tudo. Porque quando chega uma coisa, chega uma mudança, você tem que recomeçar. E a vida espiritual também é a mesma coisa. Toda vez que você peca, te distancia do Senhor, o que significa isso? Tem que recomeçar. Tem que recomeçar. Muitos GPs tão firme, mas pode fracassar em alguns momentos. Pode angustiar em alguns momentos. Tem que fazer o quê? Recomeçar. Dar uma injeção de gás diferente, mudar a perspectiva, pôr um ânimo diferente. E tem que sempre recomeçar. E isso me faz lembrar muito de Pedro. Pedro ouviu o galo cantar e acabou com a história dele. Quando o galo cantou, acabou com a vida de Pedro. Bendito ou maldito galo, conforme a perspectiva que você possa olhar. Não é verdade? Para alguns, o galo é uma coisa boa, para outros é um inferno.
bateu, cantou o galo, acabou com a sua vida. E se você não sabe recomeçar, você fica perdido. Quando o galo cantou para Pedro, o que aconteceu com Pedro? Foi lá chorar amargamente, foi lá se esconder. Acabou com a sua vida. Ele até foi lá no túmulo, não viu Jesus. Jesus não estava lá mais, ressuscitou, não estava mais lá. Qual foi a tendência de Pedro depois? Cansei, eu vou pescar. Não quero mais. Não quero mais isso. Não quero mais seguir o que Jesus falou. Não quero mais fazer o que ele falou. Eu perdi a esperança porque ele morreu e agora diz que ressuscitou, mas não vi ele ainda. Tá. Sabe aquele negócio assim? Perdeu tudo. E aí, quando vai recomeçar, ele recomeça de uma forma dura. Dura, porque Jesus disse, ele foi lá pescar, aí Jesus apareceu lá na praia, começou a fritar um peixinho lá, e chamou os discípulos, lá vem Pedro, sai correndo, vai nadando e entra, sai correndo, encontra com Jesus, e ali começa a conversar com Jesus, vem os discípulos, ficam tudo perto de Jesus, mas Jesus no meio de todo mundo. Pedro, você me ama? Pensa bem. Pedro sabia que o galo tinha cantado. Imagina que ele devia estar ecoando na sua cabeça o tempo inteiro. Pedro sabia que ele tinha negado a Jesus. Negou quantas vezes? 3 vezes. O galo cantou quantas vezes? 3 vezes. Tudo na cabeça. 3. Jesus pergunta para ele quantas vezes que me ama? 3 vezes. Você acha que isso é fácil? Você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta com um pouquinho mais. Pedro, você me ama mais do que esses? Por que ele falou isso aí? Porque antes dele trair, o que o Pedro falou? Senhor, eles não sabem nada, eu faço tudo muito mais do que eles. Eu dou minha vida, vocês não querem dar, mas eu dou minha vida muito mais do que eles. Eu faço tudo para o Senhor muito mais do que eles. Sempre se colocou mais do que os outros discípulos. E agora Jesus diz, você me ama mais do que ele, Pedro? Você faz mais do que eles? Você falou lá atrás que você fazia mais. Eu dou minha vida pelo Senhor, eles não dão, Senhor. Eu faço tudo muito mais do que eles. E agora Jesus pergunta, você me ama mais do que eles? Aí a terceira vez Jesus diz, Pedro, você me ama? Aí eu imagino Pedro baixando a cabeça, o galo cantando de novo na cabeça dele, lembrando todos os erros que ele teve. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Triste. Mas ali, naquele momento, foi o recomeço de Pedro. Foi o recomeço de Pedro. Sabe por quê? Porque Deus é mestre em dar para a gente a segunda chance. Eu sei que muitos de vocês já lideraram GPs e alguns que, não deu certo. Ok, Deus te dá uma segunda chance. Talvez alguns viveram momentos difíceis na igreja, alguns momentos que são traumáticos na igreja, mas Deus te dá uma segunda chance. Te dá uma segunda chance. Sempre dá uma segunda chance. A gente tem que olhar sempre a perspectiva da vontade do Senhor. Líderes eficientes não significa líderes perfeitos. Líder eficiente não significa líder que não erra. Líder eficiente não significa o líder que não tropeça. Mas o líder é aquele que sabe que precisa recomeçar. Tem que aprender que a vida consiste em sempre recomeçar. Deu problema no casamento? Recomeça. Deu problema no trabalho? Acha outro trabalho. Lute para recomeçar, mas segundo os princípios do Senhor. O que Deus diz para Pedro, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E agora Pedro, depois de alguns anos, escreve para as ovelhas a qual o Senhor lhe confiou. Minhas ovelhas, vão além. Acrescente a fé de vocês o conhecimento, acrescente a fé de vocês a perseverança, acrescente a fé de vocês o recomeço. Acrescente, não pare, nunca pare de crescer, nunca pare de avançar, nunca pare, não desista, não abra mão, vai à frente, vai além, vai a mais, porque o Senhor quer mais para você.
Então não se acomode onde você está. Deus tem sempre a mais para você. E como tem. E a gente não pode perder essa perspectiva. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Diante dessas 3 atitudes que você ouviu hoje. Conhecer, perseverar e recomeçar. Como está o seu coração em relação a essas coisas? Como está o seu empenho em querer conhecer mais? Fraco, forte, desejo, tem a paixão por crescer, querer conhecer mais, ou isso não é a sua prioridade? Como é que está a sua perseverança em crescer no caminho de Deus? Perseverança em obedecer a voz do Senhor. Perseverança em obedecer a ordem do Espírito Santo. Perseverança em crescer e avançar. Perseverança na obra do Senhor, perseverança no seu GP. E como é que está a sua atitude dentro de você quando se pensa em recomeçar em alguns momentos? Acha difícil? Acha que não vai conseguir? Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Jesus é mestre em nos ensinar a recomeçar. Ele é mestre em nos ensinar a crescer, a avançar. O que o Senhor quer de nós? Que a gente tenha atitudes que nos ajude a crescer. Então queira conhecer mais. Seja perseverante nisso o tempo inteiro. E se por acaso falhar, fracassar em algum momento, recomece. Não desista. Não desista. Não pare. Não pare. Custe o que custar. O vai ou racha. Tem que ser assim o seu coração. Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, sabe o que a gente pensa, o que a gente sente, sabe as lutas, dificuldades, sabe que às vezes a gente não consegue priorizar o conhecimento como até gostaríamos. Muitas vezes, Pai, a perseverança é muito difícil devido a algumas circunstâncias, mas eu sei que isso é desculpa nossa, Senhor. Precisamos melhorar nossa qualidade, nosso tempo contigo, nosso tempo com as coisas do Senhor, nosso tempo em aprender, em desejar aprender. Nos ajuda, Senhor, a arrumar nossa agenda diária. Nos ajuda, Senhor, a rever nossos valores e colocar aquilo que é mais importante, Senhor. Porque não podemos viver pelo que nós necessitamos. Temos que viver pela visão que o Senhor nos deu. Temos que viver não baseado naquilo que a gente quer, como carência, como sonho e desejo, mas temos que viver baseado na visão que o Senhor nos deu. Porque isso é que vai nos sustentar, é que vai nos levar a compreender melhor a vida e viver melhor, seja em casa, seja no trabalho, seja pessoalmente, seja na igreja, no GP. Faz isso conosco, Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um dos teus filhos a crescer e avançar, sem desistir de forma alguma, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.